Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Catiane e a aula de hoje será dedicada ao movimento e ao comando motor, ou como alguns falam, sistema motor. E na aula de hoje nós teremos os seguintes tópicos. O primeiro deles sobre o movimento, explicando a vocês as principais características sobre o movimento. A seguir falaremos sobre os músculos e o sistema nervoso somático, descrevendo a importância destes componentes para a efetivação do movimento, a seguir sobre a organização do comando motor, explicando os elementos que compõem este comando, a seguir, movimentos gerados pelo sistema motor, descrevendo com isso os tipos de movimentos realizados através do comando motor. Depois, os movimentos reflexos, entendendo com isso os tipos de movimentos reflexos realizados por nós humanos. E, por último, a informação sensorial e o comando motor, relacionando a necessidade da informação sensorial para a geração do movimento. Então, vamos lá à nossa primeira parte da aula, que é dedicada única e exclusivamente ao movimento. Então, quando a gente olha aquele dicionário lá, bem simples, né, aquele Michaels, então a gente vê o movimento. O movimento nada mais é do que o ato de mover ou de se mover, mudança de lugar ou de posição, deslocação, deslocamento, maneira como alguém move o corpo, ação, animação, variedade. E realmente, gente, é isso que é o movimento, é o ato de eu me movimentar e não apenas me movimentar de um lugar para o outro, mas, por exemplo, quando eu movimento a minha boca mastigando o alimento, eu estou fazendo um movimento, tá? Então, veja isso como movimento. Quando eu mexo os meus olhos, movimento a pálpebra dos meus olhos, eu estou realizando um movimento. O movimento do diafragma, controlando a minha respiração, é um movimento. Então, observe que tudo isto é movimento. Mas quando a gente pensa e idealiza o movimento, a gente pensa basicamente nessas imagens aí que vocês estão vendo. A caminhada, alguém levar um carrinho, limpar uma cozinha, escrever. Escrever é um movimento que vocês estão executando. Então, como vocês observaram aí, em todas essas situações para os humanos e também para os animais não humanos, o movimento é super essencial para a sobrevivência. Por quê? Porque vai manter o corpo em posição, apesar da força da gravidade que exerce para aproximá-lo do chão, né, empurrando para o chão, mas mantém lá nessa posição. Além disso, permite que busque os alimentos que necessitam, né? O alimento que vai necessitar para mantê-lo vivo, e se mantém vivo, ele consegue gerar mais descendentes férteis, isso aí é evolução. Fuja de seus predadores, então aqui nós temos um caso de um animal fugindo do seu predador. Além disso, encontrar um parceiro sexual para acasalamento, então ele só vai encontrar na natureza se ele fazer um deslocamento, se ele movimentar-se, para migrações saindo de um lugar mais frio para um lugar mais quente, de um lugar com menos alimento para mais alimento, entre tantas outras funções dedicadas ao movimento. Então veja aí como é importante esse fenômeno. Quanto ao movimento humano, a gente vê que o movimento humano ele assumiu uma complexidade, um refinamento. Por quê? A gente saiu daquela posição quadrúpede, né, usando as quatro patas, para uma utilização de apenas duas patas, ou seja, um andar bípede, de tal maneira que as mãos se tornaram cada vez menos dependentes das necessidades posturais e de locomoção, podendo ser utilizadas para outros fins. Assim, a gente precisa ter um controle postural muito bom. Além disso, o movimento humano associou-se funcionalmente ao rosto também para operar um sofisticado sistema de comunicação e expressão de ideias e sentimentos. Aquela coisa que eu falei, a linguagem falada, a linguagem não verbal, ela é muito importante para exprimir sentimentos, ações. E isso, eu tenho esses gesticulação, eu tenho essa movimentação facial exprimindo dor, alegria, tristeza, através do meu movimento, tá? Então, tirem da cabeça aquela coisa, o movimento deslocar de um lugar para o outro. Vocês estão vendo aí os movimentos sob vários aspectos, tá? Outra coisa, para desmistificar, não depende apenas dos músculos,
Não é só porque eu tenho músculo que eu vou ter movimento. Se eu não tenho todo o aparato por trás, não vai adiantar de absolutamente nada. Então, o meu movimento, o movimento humano, ele é resultado de complexos processos de programação, comando e controle que vocês já verão um pouquinho à frente. Então, vai envolver diversas regiões cerebrais e terminam na contração das fibras musculares, que é através da contração dessas fibras, que são as células do nosso músculo, que nós vamos exibir o movimento. E aí, o conjunto neuromuscular, ou seja, o conjunto neural mais as estruturas musculares, a gente chama de sistema motor ou comando motor, como é o alvo da nossa aula. Então, observem, mais uma vez explicitando aqui a vocês, que o movimento e vida, é super importante o movimento para manutenção da posição do corpo, fuga das situações de perigo, manipulação e confecção de utensílios, sim, porque através da nossa mão, do nosso movimento, a gente consegue confeccionar utensílios que serão importantes para o nosso dia a dia, e manipulação também. Além da comunicação e expressão, porque se a gente fala, a gente precisa do movimento da fala, tá? Então, observem aí que o movimento é uma ação coordenada. E é, como eu já disse, coordenação de regiões periféricas da medula, do tronco encefálico, do cerebelo e também ação das regiões cerebrais. Tá bom, gente? Já já voltamos com mais conteúdo. Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre os músculos e o sistema nervoso somático, que são muito importantes para que haja a ocorrência do movimento. Então, como vocês já haviam visto, e como eu já mostrei anteriormente, para que ocorra o movimento, eu preciso dessa conjunção de fatores, músculo e sistema nervoso somático, tá bom? Por quê? Vamos falar primeiramente dos músculos. Os músculos são máquinas moleculares que convertem energia química em força. Essa energia química que é derivada do nosso alimento, da nossa nutrição. Por outro aspecto, os músculos, enquanto histologia, eles são conjuntos maciços ou frouxos de células alongadas, que vão mudar seu comprimento ativamente, contraindo ou relaxando de acordo com um determinado movimento, tá bom? E eles têm funções muito interessantes. As duas principais funções dos músculos é o que diz respeito ao suporte, dando suporte junto aí aos músculos, apoiando a nossa nosso esqueleto axial e também promovendo o movimento. Não somente ele, mas também em conjunção com o sistema nervoso somático, tá bom? E quanto à histologia, que a gente já viu lá no ensino médio, a gente tem que o tecido muscular, ele pode ser de três tipos. O liso, que é involuntário, o cardíaco muscular, que também é involuntário, e o que chama a nossa atenção, que vai ser foco do nosso estudo, que é o esquelético envolvido com o esqueleto, e de controle voluntário, importante para realizar o nosso movimento. E o que é que eles têm assim de tão importante os músculos? Eles têm algo que é uma capacidade contrátil uma capacidade contrátil das células musculares, que é fornecido graças a proteínas especializadas do esqueleto, como a actina e a miosina, que estão lá situadas no citoesqueleto dessas fibras musculares. De tal maneira que essas células musculares, elas são consideradas excitáveis assim como os neurônios. A gente tem, por exemplo, nos músculos, o que a gente chama da placa motora, que faz essa ligação do neurônio com a efetivação do movimento. E nós temos também que, devido a tudo isso que eu falei, no que diz respeito ao movimento voluntário, que toda vez quando eu falo de movimento voluntário, eu falo de comando neural, que está sob o comando neural, e é a nossa situação. Então, a gente tem que o processo elaborado resulta na contração de músculos esqueléticos sob esse comando neural. Na outra parte que designa a questão do sistema nervoso e o sistema nervoso somático, a gente precisa antes entender que o sistema nervoso ele tem duas divisões,
que é o sistema nervoso central, ali, né, encarcerado entre o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico. Esse contém duas outras subdivisões, que é o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo, onde esse sistema nervoso somático, ele sim está relacionado com o que nós queremos estudar, que é o sistema nervoso somático, que está relacionando com o movimento, o meio externo e os movimentos voluntários. E no que diz respeito ao sistema nervoso somático, que faz parte do sistema nervoso periférico, ele tem uma organização hierárquica, então cada porção neural vai ter uma função específica. Além disso, ele vai ter uma organização em paralelo e sequencial, e esse sistema motor, ou seja, esse comando motor, ele vai ser guiado pelas aferências sensoriais, ou seja, pelos receptores que estão distribuídos ao longo do nosso corpo, visual, de tato, paladar, enfim. E essa aprendizagem motora, ela vai mudar a natureza e o local do comando motor também. Então, quando a gente aprende cada vez mais, serão destinadas a áreas de memórias de longa duração. Então, como eu falei a vocês, sistema nervoso somático, parte do sistema nervoso periférico que interage com o meio externo, está relacionado com a musculatura estriada esquelética, ou seja, ao nosso controle voluntário, a minha vontade de querer fazer movimento, e está relacionado também com os nervos aferentes. Então, para que eu tenha a resposta voluntária, eu preciso da sensibilidade somática, certo? E quando eu falo de nervos eferentes, é o que está saindo do meu sistema nervoso e que vai em direção à minha musculatura estriada. Ou seja, observem aí que o sistema nervoso somático está diretamente relacionado com a minha musculatura esquelética. Por quê? Porque é a partir dessa interação que eu consigo atuar sobre o meio externo, selecionando ações e atingindo assim um objetivo. E além disso, tais objetivos como falar, escrever, transmitir emoções, todos eles vão depender da ação do sistema nervoso somático através de músculos específicos de controle voluntário. Então, vejo aí essa grande importância do músculo e do sistema nervoso somático para a geração do movimento. Tá bom, gente? Já já a gente volta com mais conteúdo. Olá, pessoal! Vamos agora falar sobre a organização do comando motor. Vocês viram, para que ocorra um movimento, é preciso que eu tenha uma organização. As coisas, elas não acontecem de uma forma desordenada. Para que ocorra um movimento, existe uma organização. E essa organização, vocês viram inicialmente que, de uma maneira bem básica, a gente tem o estímulo que chega, né, que pode ser externo ou interno, então eu memorizo uma ação e expresso verbalmente, um estímulo visual, por exemplo, passa através dos meus receptores, vai para o meu sistema nervoso central, ele decodifica a resposta e retransmite através do meu sistema nervoso periférico em forma de resposta motora através do músculo esquelético. Então, veja aí que nós temos essa organização bem geralzona, tá? Mas, antes de falar dessa organização, vou falar um pouquinho rápido da organização da função desse comando motor ou do sistema motor. Então, vocês já observaram que a função do comando motor, porque, enfim, todos nós temos, é controlar a contração de músculos individuais, controlar o movimento de execução, o momento de execução de um movimento, então, de qual maneira eu vou fazer e como eu irei fazer. Além disso, planeja ajustes posturais adequados para determinados movimentos. Então, se eu preciso manter a atenção, eu vou e me mantenho ereta, ajusto a minha postura, né, para evitar que haja dor e tudo mais. E, além disso, ele faz essa função do comando motor a fim de compensar a inércia dos membros e a disposição mecânica dos músculos, ossos e articulações antes de iniciar o movimento. Então, veja que ele faz toda essa organização, todo esse ajuste, de forma que o movimento saia o mais adequado possível para aquela situação.
Então, eu quero que vocês deem uma olhada com muito carinho para essa imagem aqui, para esse esquema que eu fiz. Então, observe que na organização do comando motor, nós temos os músculos como os nossos efetores do comportamento, né? Nós temos motoneurônios, que são tipos de neurônios relacionados aí à transmissão da informação, então estão lá na eferência, certo? Então, vocês estão vendo que eu estou falando o caminho inverso, né? Da execução e voltando até o planejamento. Então, músculos, voltando, tem os motoneurônios. Eu posso passar pela medula espinhal, tronco encefálico, córtex motor, que são aí os geradores de movimento, estão relacionados a essa geração de como vou gerar. Nós temos o cerebelo e os gânglios da base, ou o núcleo da base, vocês podem escutar sobre os dois nomes, que estão relacionados ao controle do movimento, tá? Eles não estão diretamente relacionados, mas fazem esse controle, esse ajuste. E temos o córtex cerebral, que ele vai planejar, ele não vai executar, ele vai planejar, tá bom? Então, nós temos, como eu falei, que é muito importante que a gente fale, que são os motoneurônios, que eles que vão ordenar para que o músculo efetue esse movimento. Então, eles são estruturas que vão comandar os movimentos realizados pelos músculos. E nós temos aí como principal ator dessa conversa os motoneurônios alfa. Nós temos vários outros motoneurônios também implicados, motoneurônios beta, por exemplo. Mas os motoneurônios alfa são os principais, tá? Eles estão ali situados na medula e no tronco encefálico. Então, eles que fazem essa eferência da medula e do tronco encefálico até a musculatura. Então, são também chamados de neurônios motores inferiores, não porque eles são inferiores, de baixo escalão, mas sim pela sua localização já próxima do músculo, tá bom? Então, por isso, eles representam um nível, o mais baixo nível de comando na hierarquia de ordenadores do sistema motor. O mais baixo nível, pelo fato que eu disse, por ele estar ali mais próximo do músculo esquelético, tá bom? Então, só aqui para que vocês consigam observar esse motoneurônio alfa e a localização dele no indivíduo. Como eu falei, na medula espinhal, como vocês estão observando na imagem, tanto na direita quanto da esquerda, bem como também no tronco encefálico, que está ali bem atrás do cerebelo. Então, o que é que esses motoneurônios eles fazem, tá? Eles fazem o seguinte: é necessário informá-los constantemente sobre o seu estado dinâmico do músculo que comandam. Então, ele faz aí essa informação constante, essa atualização constante do estado dinâmico do músculo, porque se ele está contraindo, se ele está relaxando, o motoneurônio vai fazer com que haja um ajuste desse movimento. E não apenas isso, nós temos também receptores que vão ajudar nessa função também de informar o estado dinâmico dos músculos, certo? Então, essa conjunção de fatores dos motoneurônios com os receptores vai fazer com que haja uma fundamental importância para a correção de erros do comando e da execução dos movimentos que nós estamos fazendo, de modo que seja adequado tanto na força quanto na tensão para aquele determinado movimento, tá bom? Nós também temos os geradores ou executores de movimento, que são a medula espinhal, que é a medula espinhal, que está realizado na coordenação de movimentos reflexos e rítmicos automáticos, que já já a gente vai ver o que significa. Nós também temos os geradores ou executores de movimento, que são o córtex motor e o tronco encefálico, córtex motor envolvido nos movimentos voluntários e ajustes antecipatórios, e o tronco encefálico envolvido nos reflexos multimodais e ajustes compensatórios. Ajustes, quando eu falo, quando aquele movimento não está muito bem executado, ele faz o ajuste, reenvia para o cérebro, que aí ele manda corretamente para o músculo, tá? E temos os controladores, que são o cerebelo e os núcleos da base, ou gânglios da base, que está aí relacionado à iniciação, modulação, coordenação e refinamento do aprendizado motor.
além de controlar e comparar se o movimento ordenado é efetuado e enviando sinais de correção caso estejam errados. E por último, nós temos o cérebro, né? Que ele está planejando o movimento, não necessariamente executando, ele está planejando. Então, ele planeja as sequências de movimentos conforme suas finalidades e manda através de seus referentes para que o músculo, esse sim, faça a efetuação do movimento. Então, vejam aqui só essa figurinha para fechar, que é bem interessante, de cada uma das partes dessa organização do comando motor e cada um que eles estão envolvidos, como eu já havia mostrado para vocês, né? Então, observe como é interessante essa questão aí da organização do comando motor. E voltamos com mais coisas já já. Olá, pessoal! Agora vamos falar sobre os movimentos que são gerados pelo sistema motor, ou, como eu já disse a vocês, o comando motor. Antes é importante eu falar para vocês que a execução do movimento ele só é possível se existir previamente um grande aporte de informações sensoriais. Como vocês estão vendo aí na imagem à esquerda, eu preciso ter esses mecanismos de percepção para, a partir daí, designar um comportamento motor correto de acordo com a situação. Então, por exemplo, essas duas crianças, elas estão vendo aí o xilofone, né? E estão tentando entender como é que se toca, de acordo com o que a professora está explicando. Então, atente-se que ela está usando o sistema visual, o sistema auditivo, para que, então, logo em seguida, consiga fazer essa execução corretamente através de um comando motor, através do sistema motor, tá bom? Então, observem aí que os movimentos, eles são muito riquíssimos. E por causa disso, o movimento ele não é único, tá? Portanto, os movimentos, quanto ao seu grau hierárquico e controle, eles podem ser divididos em três tipos, que são os reflexos, os rítmicos automáticos e os voluntários, que eu vou descrever para vocês um a um o significado de cada um deles. Mas pela imagem vocês já conseguem mais ou menos fazer aí alguns insights do que seja cada um desses tipos de movimento. Vamos ao primeiro, que é ali o mais simples, o que envolve menos músculos, tá? Então, quanto ao grau de hierarquia, o reflexo é o movimento mais simples. Por quê? Porque eu me utilizo de movimentos involuntários. Então, por exemplo, aquele quando o médico ele faz aquele reflexo patelar, ele toca na sua patela com o martelinho e você automaticamente, involuntariamente, chuta a perna. Então, isso aí é um movimento reflexo. Ele é simples, envolve poucos músculos, né? Então, você vê que está envolvendo realmente poucos músculos. E ocorre em resposta a um estímulo sensorial, que nesse caso eu estou estimulando um receptor aí ligado à propriocepção, ao tato, enfim, fazendo com que a pessoa chute em resposta ao martelo batido no joelho. Além disso, nós também temos como movimento reflexo tossir. Tossir é involuntário, eu até posso fazer uma tosse agora, mas a tosse em si, ela é um ato natural, tá? Resposta ao toque em uma superfície quente. Então, quando eu toco uma superfície quente, quase que imediatamente eu tiro, em resposta reflexa. Então, veja que tudo isso é involuntário, tá? Já os movimentos que são denominados rítmicos ou automáticos, ele tem uma mistura de atos voluntários, ou seja, que nós temos o controle, e de atos reflexos. Por quê? Ele é uma característica voluntária, porque o início e o fim do ato são voluntários. Então, quando eu começo a correr, eu falo comigo mesma, agora é momento de correr. Então, eu corro, fiquei cansada, vou dizer, agora eu vou parar porque eu não aguento mais. Então, observe que voluntariamente eu designei o início e designei o fim. Porém, o entremeio, né, o meio da história é uma sequência de movimentos estereotipados. Eu corro sempre da mesma maneira, com uma cadência um pé atrás do outro, com uma velocidade estereotipada e movimentos repetitivos que podem continuar-se quase que automaticamente. Então, eu faço
sem muito processamento a corrida. Então, como andar, correr, mastigar, respirar. O respirar, ele tem um ato totalmente voluntário, mas a gente respira tão naturalmente que parece ser involuntário. Então, veja aí que esse é um exemplo de movimento rítmico. Por sua vez, quando eu falo do movimento voluntário, ele se trata de movimentos mais complexos, porque como aí o ato de tocar piano. Então eu envolvo uma aprendizagem motora, o ato de dançar aí também, não é? Então observe que são atos complexos, apresentam um objetivo, então quando eu toco o piano, eu quero expressar aí a musicalidade, eu quero apresentar uma música correta, quando eu danço, eu quero causar emoção nas pessoas, eu quero causar um prazer a mim mesma, e podem ser iniciados em resposta a um estímulo externo ou interno, ou seja, eu preciso da vontade, eu preciso da motivação, eu preciso ter um caráter voluntário para essa execução. Outra coisa que é muito importante, eles são em sua maioria aprendidos. E a partir da prática dele, eu vou adquirindo cada vez mais uma melhora nesse movimento, diminuindo o tempo da resposta dele, melhorando a cada movimento, e vai diminuindo também a necessidade de consciência do movimento. Então, quando eu começo a tocar piano, inicialmente eu vou ficar lá com um dedinho, né? E à medida que eu vou passando, utilizo as duas mãos e sem olhar. E assim eu vou. Dançando também. Quando eu vou dançando, inicialmente eu olho para o meu pé para ver os passos. E quando eu vejo, já estou dançando, olho nos olhos da pessoa que eu estou dançando ou para o público. Além disso, eu tenho outras situações aí. Dirigir, escrever, falar, tocar piano, dançar. Então, todos esses são movimentos voluntários, tá bom? Então, observem aí que quanto aos movimentos e ações voluntárias, elas dependem muito diferente dos movimentos involuntários que mobilizam pouco os músculos e às vezes nem precisam mobilizar o cérebro. Nesse movimento voluntário, esse sim, eu preciso de uma constelação de áreas corticais mobilizadas em concerto para que haja execução correta e coerente desse movimento. Então, cada área cortical ele vai dar sua contribuição para a estrutura de um movimento complexo. Não é tudo de um jeito só. É cada um com sua determinada função. Então, a base da construção do movimento voluntário é o lobo frontal, certo? É o lobo frontal que, através das suas interações com outras áreas corticais, gânglios da base e cerebelo, eu faço com que eu tenha uma execução correta do meu movimento voluntário. Tá bom, gente? Já já a gente se vê. Oi, gente. Agora vamos falar dos movimentos reflexos, que é um dos tipos de movimentos que nós encontramos no indivíduo. Lembre-se, movimentos reflexos, movimentos rítmicos e os movimentos voluntários. Mas vamos falar agora daqueles movimentos que são mais simples, que dedicam menos músculo, um menor aparato neural, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos como característica dos movimentos reflexos que eles são involuntários, eles são muito simples e estereotipados. Então, eles são muito importantes, porque vão regular diferentes aspectos da motricidade, como o comprimento dos músculos, atitudes posturais e no movimento, a força, ou seja, a tensão que você está exercendo ao músculo a cada contração. Então, observem aí que ele tem essa importância também. E sem falar que, por ser involuntário, ele também vai ter outros aspectos envolvidos também na sobrevivência do indivíduo. Por isso que eu falei, e não apenas isso. Nós temos aí a questão, como você vê aí, dos movimentos reflexos, nós temos aí um esquema do neurônio sensorial, que, como eu falei para vocês, todo movimento do comando motor, mesmo que seja um movimento reflexo, eu preciso de um receptor sensorial. Então, eu preciso do receptor sensorial me dando a noção do ambiente externo. Nessa situação aí, o homem está colocando a mão numa placa quente. Então, um neurônio, uma aferência, que você vê aí que está em vermelho,
vai até a medula, observe que da medula já faz uma associação voltando através do neurônio motor, um motoneurônio, fazendo com que o homem tenha a retirada da mão em vista daquela situação que pode ser lesiva e colocar em risco a sua vida. Isso é um movimento reflexo. Por quê? É tão rápido que às vezes a gente nem tem consciência que a gente fez isso. Só sabe que aconteceu. Reflexo, tá? Então, observem aí que o centro nervoso envolvido é a medula espinhal, tá? Não é o cérebro nessa situação, é a medula espinhal. E permite uma resposta mais rápida, por isso que eu falei, é importante para a sobrevivência. Observe nessa situação que eu disse. Se o homem deixasse a mão lá na placa quente, ele poderia queimar, trazer muitos prejuízos, colocando até em risco a sua vida, tá? E, como eu disse, fundamental para a sobrevivência dos indivíduos, não apenas os humanos, mas todos aqueles que possuem os movimentos reflexos. Então, nós temos, enquanto princípios fundamentais para o funcionamento dos movimentos reflexos, o local de estimulação que vai determinar quais músculos irão responder, seja contraindo, quer seja relaxando, porque nós temos movimentos reflexos de extensão e de flexão, tá? E, além disso, a força do estímulo vai determinar a força e a duração da resposta. Então, se eu dou uma batidinha pequena no joelho, eu vou ter uma resposta encurtada. Se eu dou uma batida maior, a pessoa ela vai ter uma resposta maior no chute da perna naquele momento, tá bom? Outra coisa que é importante no que diz respeito aos movimentos reflexos. 3 elementos são muito essenciais e que devem sempre estar presentes para que um reflexo ocorra. Sempre, gente. Sempre. O órgão receptor, certo? Então, eu preciso de um receptor, eu preciso de um sistema neural, que no caso aí é a medula espinhal, e do órgão efetor, que são os músculos. Então, trocando em miúdos, mostrando nessa figurinha aí, nós temos a situação que a pessoa pisou num caco de vidro, então ele teve o estímulo, né? Que foi esse caco de vidro, o receptor parador vai levar, né? A aferência até a medula espinhal já vai processar ali quase que instantaneamente, levando com que os motoneurônios executem a resposta através dos músculos que vão levantar a perna se esquivando daquele caco de vidro. Então, veja que envolve todas essas situações. E veja que não teve aí a ajuda do cérebro para essa situação. Foi tudo reflexo. Depois é que a resposta da dor pode chegar até o cérebro, mas a retirada rápida não passa pelo cérebro, tá bom? E os movimentos reflexos, eles não são apenas reflexos, tá? Eles podem ser de 3 tipos, que é o reflexo miotático ou de estiramento, o reflexo miotático inverso e o reflexo de estiramento. O reflexo de estiramento, certo? Que é o reflexo chamado de reflexo miotático, é o mais simples dos 3 tipos de reflexos que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque ele envolve basicamente apenas 2 neurônios, tá? Um neurônio aferente e o neurônio eferente. Lá se encontram na medula e temos a resposta. Então, ele é muito mais simples de regulação do comprimento muscular e é um reflexo que é extensor antigravitário de importância postural. Então, quando eu faço aquela batida no joelho, é muito rápido. Então, ali eu tenho um receptor sensorial, essa resposta foi até a medula, fez uma sinapse com o neurônio motor, tive a resposta que foi o chute, que foi o reflexo de extensão. Então, observem que, pelo que eu falei, o circuito básico desse reflexo miotático é monossináptico. Quando eu falo monossináptico, observem na figura. É porque só tem uma única sinapse que acontece lá na medula, do neurônio aferente com o neurônio eferente. Tá bom, gente? Já o reflexo miotático inverso, ele é chamado de inverso porque ele não vai estender, ele vai relaxar, tá? O miotático estende e o miotático inverso, ele relaxa. Então, ele vai consistir no relaxamento de um músculo submetido a uma força contrátil muito forte. Então, imagine quando você está numa queda de braço lá.
Você está numa queda de braço, tem uma hora que é tanta força exercida que você não dá conta e seu braço é derrubado. Então, reflexo miotático inverso entrou em ação aí, porque se fosse exercida mais força, seu braço, sua musculatura seria prejudicada, tá bom? Então, observe que ele vai atuar em circunstâncias fisiológicas, que são ativadas por tensões musculares maiores do que as comuns, que foi o que eu falei do caso da queda de braço. Então, observem aí que na situação do reflexo miotático inverso, nós temos, como eu disse, uma proteção contra a contração excessiva e nós temos também um controle sobre o nível da excitação dos motoneurônios. E diferente do reflexo miotático, nessa situação nós temos um circuito que é dissináptico, ou seja, observem aí que nós temos 3 elementos e 2 sinapses. Então, nós temos o receptor aferente, nós temos lá na medula um encontro com interneurônios ou neurônios associativos. Então, receptor aferente faz sinapse com esse interneurônio. Esse interneurônio, ainda na medula ou no tronco encefálico, faz uma sinapse com o motoneurônio, e esse sim vai até o órgão-alvo, que é o músculo, provocando aí o relaxamento daquela musculatura que foi tão contraída, tá bom? Então, nós temos aí como situação a flexão do músculo. E por último, nós temos o reflexo de retirada, que é naquela situação, como eu disse, quando nós temos um prego, pisamos num caco de vidro. Então, a gente faz a retirada através de um ato reflexo. Então, a gente retira, a gente pode até sentir a dor depois, como eu falei, mas é uns segundos depois de você ter retirado. A retirada foi primeiro do que sentir a dor. Porque se você deixasse o seu pezinho lá, você iria ser bastante prejudicado. Então, observem aí que a retirada de um membro do corpo acontece frente a um estímulo doloroso, que vai colocar em risco a sua vida. Por isso que, quando o estímulo é forte e muito lesivo, como no caso aí a taxinha no chão, todos os músculos flexores do membro inferior serão acionados para que haja retirada. E também nós temos não apenas o envolvimento dos músculos do membro inferior, mas até a coxa também trabalha em conjunto para fazer esse movimento. Então, veja que, apesar de ter poucos músculos, já é mais do que nas duas outras situações. Então, aqui nós temos uma mobilização de mais estruturas neurais e também de mais músculos envolvidos, certo? Então, observem aí, por exemplo, nós temos o caso aqui do estímulo, que é o estímulo cutâneo nociceptivo, que é a taxinha no chão. E a resposta é a flexão do membro afetado. E como eu falei a vocês, o que é que acontece? As fibras aferentes que pegam lá, que registram a dor, eles passam através de um interneurônio lá na medula, fazem a sinapse e vão estimular os neurônios motores a fazer a flexão. E não apenas isso. Lá na medula mesmo, nós temos uma reordenação desse sinal até o cérebro dizendo, é dor, você vai sentir dor, tire também. Mas isso a gente já fez antes, através do ato reflexo. Por isso que nós temos que é um reflexo polissináptico, que envolve várias sinapses, não apenas monossináptica, não apenas dissináptica, quanto nos casos anteriores, tá bom? Então, observem que, de uma maneira geral, quaisquer que sejam os reflexos que eu mencionei, todos eles terão importância na integridade do organismo e no tônus muscular, serão unidades básicas de movimento sobre os quais se estruturam sequências motoras complexas e também são muito importantes para diagnóstico de lesões do sistema nervoso. Por quê? Às vezes, quando a gente faz aquele reflexo patelar e a pessoa não consegue responder, ou um reflexo pupilar e ela não consegue responder, a pessoa pode ter um prejuízo no sistema nervoso central, pode ter, por exemplo, uma morte cerebral através do reflexo pupilar. Então, veja aí como é importante também essa questão dos reflexos no diagnóstico de lesões. Tá bom, gente? E por último, só quero que vocês vejam aqui alguns tipos de reflexos, que como eu falei, que é o reflexo miotático, o miotático inverso e o de retirada quanto ao estímulo
quanto ao principal tipo de músculo envolvido, né? Apenas o miotático, que envolve os músculos extensores. As duas outras situações são músculos de flexão, de relaxamento, tá? E quanto à natureza de cada um e quanto ao circuito, somente o de retirada é multisináptico. Tá bom, gente? Até mais. Olá, pessoal. Vamos agora à nossa última parte da aula, que é dedicada à informação sensorial e ao comando motor. A relação que eles dois têm, que nós sabemos que é super necessário a recepção, o sensorial, para que haja execução do movimento. Então, só rememorando vocês, o sistema sensorial ele forma representações internas do nosso corpo e do mundo externo. Então, nós temos vários tipos aí de representações que nós podemos fazer. E essas informações sensoriais, elas serão super importantes para permitir que nós saibamos a posição do nosso corpo, de visualizar o nosso membro no espaço, de ver se o movimento cumpriu as suas finalidades, se eu estou vendo se o meu movimento está agradando o outro indivíduo. Então, eu só consigo fazer esse tipo de movimento voluntário se existir previamente um grande aporte de informações sensoriais. Se eu não tenho informação sensorial, dificilmente eu vou conseguir fazer um comando motor voluntário coerente. Por isso que eu digo que o sistema motor e o sistema sensorial eles estão ali, ó, intimamente relacionados. E, portanto, uma das principais funções dessas representações vai ser guiar o comportamento no caso do sistema sensorial. Então, nós temos aí que o movimento ele só é possível porque o sistema nervoso que o controla tem acesso ao fluxo de informações sensoriais no cérebro, remetendo aí novamente àquela situação das meninas tocando o xilofone, graças à estimulação sensorial que elas estão tendo para que ocorra tal movimento, tá bom? Então, observem mais uma vez aqui essa questão da relação entre o sistema sensorial e o comando motor. Então, nós temos aí, por exemplo, eu estou visualizando que está vindo um cachorro bravo, que ele quer me morder. Então, eu estou visualizando, essa informação vai chegar ao meu cérebro, vai ser decodificado, vai ser enviado pelos meus eferentes, inervar a minha musculatura, e o que é que eu vou fazer? O ato de correr. Então, olhem aí a inter-relação entre os dois sistemas, tá bom? Então, observem aí tudo o que eu falei a vocês. Então, a gente vê que um dos principais envolvidos, como eu disse a vocês, são os motoneurônios, porque eles que estão ali recebendo a informação e realizando ajustes automáticos reflexos necessários, quer seja na tensão ou na variação do comprimento das fibras musculares. Então, se eu estou relaxando, vai ser dado ao motoneurônio uma resposta de faça esse relaxamento. Se eu estou contraindo da mesma maneira, use uma tensão maior, uma força menor, tá bom? Mas como é que ele vai detectar isso? Porque inserido lá nas minhas fibras musculares estão dois receptores principais, dois receptores sensoriais, que são os fusos musculares, que eles vão atuar aí na variação do comprimento das fibras musculares, e nós temos os órgãos tendinosos de Golgi, que eles vão detectar a tensão mecânica sobre os tendões. Então, um comprimento e o outro a força que está ocorrendo sobre os tendões. Então, observem aí, só vocês visualizando aí, que esse primeiro receptor, né? Então, fazendo aquela relação da informação sensorial dentro do músculo, que é o fuso muscular, que está detectando essa variação do comprimento e, em conjunto com o motoneurônio, dando uma valência correta ao movimento, tá bom? E nós temos também os receptores musculares, outros tipos de receptores musculares, que são os órgãos tendinosos de Golgi, que eles estão detectando a tensão muscular. Órgãos tendinosos, porque observem que eles estão muito perto dos tendões. Então, se tem uma variação na tensão muscular, ele vai mandar aferências até a medula,
fazendo com que haja conexões para que o músculo contraia ou relaxe, para que não sobrecarregue tanto esse músculo, de forma que consigamos executar coerentemente aquele determinado comportamento. Então, observem aí quão importante é essa relação da informação sensorial com o comando motor, não apenas através dos receptores visuais auditivos, visuais, sensoriais, mas também aqueles receptores que estão localizados na própria fibra muscular, fazendo esse ajuste. Tá bom, gente? Muito obrigada e até mais. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Catiane e hoje estou com vocês aqui para uma aula sobre o autocomando motor, ou os comandos motores superiores, e as patologias relacionadas ao comando motor, tá bom? E nessa aula nós teremos os seguintes conteúdos. O primeiro deles, a hierarquia e o controle dos movimentos, explicando os componentes do controle hierárquico do movimento. A seguir, vamos falar sobre o tronco encefálico e os movimentos complexos, descrevendo como essa estrutura está relacionada com o comando motor. A seguir, o córtex cerebral e o comando motor, entendendo as áreas cerebrais envolvidas com o controle dos movimentos voluntários. A seguir, gânglios da base e cerebelo, explicando com isso a relação dessas estruturas com a coordenação do comando motor. E, por último, as patologias do comando motor, descrevendo com isso as principais doenças ocasionadas no comando motor. Então, vamos lá à nossa primeira aula, que é a hierarquia e controle dos movimentos. Então, a gente sabe que para que nós consigamos ter um movimento, a gente precisa ter o estímulo, que vem através de receptores sensoriais. Então, aqui nessa situação, nós temos a mulher que está observando algo, que vai ter como resposta a corrida. Então, observem aí que essas duas situações não são feitas do nada. Observem que a gente aí tem um entrelaçamento de sistemas, no caso aí do sistema muscular, né, do sistema motor e do sistema neural, para que ocorra esse movimento. O olhar, pensar, decodificar a resposta e, por fim, a resposta que é o ato da corrida. Tá? Então, observem aí que, de uma maneira geral, o movimento humano ele será uma comunhão de vários sistemas orgânicos, neurológico, biomecânico e bioquímico, em associação com as características ambientais, promovendo, assim, um movimento adequado. Então, observem que, através disso, a gente tem que o movimento ele vem de um esforço cooperativo de estruturas cerebrais organizadas. Então, esse esforço cooperativo, nós temos também a hierarquia, onde cada nível hierárquico vai conter circuitos específicos que irão organizar e regular as respostas motoras que são mais complexas daquele movimento. Então, quando eu estou falando de hierarquia aqui, eu não estou falando que um é mais importante que o outro. Eu estou falando aqui que cada uma das estruturas ou dos circuitos, eles estão envolvidos com situações características inerentes para que haja a formação do movimento, tá bom? Então, a gente tem que os níveis mais superiores, que são aqueles cerebrais, do córtex, estão envolvidos na questão de abstração de informação. E os níveis inferiores, ou seja, aqueles que estão mais perto do músculo, eles estão se encarregando do movimento, monitoramento detalhado e resposta de execução adequada ao contexto, como, por exemplo, os motoneurônios, a medula espinhal, que estão lá bem próximos, já pertinho da execução do movimento que será dado através dos músculos. Então, a gente vê aqui que enquanto a hierarquia de controle e o controle dos movimentos, a gente vê aquele da hierarquia mais superior, que eu falei, superior não porque ele é o melhor, mas porque está mais distante do músculo, é o córtex motor. Então, o córtex motor, juntamente com o cérebro, né, ele vai atuar no comando dos movimentos voluntários, do planejamento
e dos ajustes antecipatórios àquela situação, àquela resposta. Já os núcleos ou gânglios da base e o cerebelo, ele está aí responsável pela iniciação, modulação, coordenação, o refinamento, ou seja, a formação do plano motor e aprendizado motor. Então, por exemplo, eu fiz um movimento, não foi adequado, lá nos meus núcleos da base e no cerebelo, eu vou ter um reajuste e isso vai ser reenviado ao cérebro para que ele corrija esse movimento e assim devolva através dos neurônios eferentes para que o músculo execute corretamente. Nós temos o tronco encefálico, que está aí denotado aos reflexos multimodais, ou seja, de várias origens, e os ajustes compensatórios, além do controle da postura e do equilíbrio, e a medula espinhal, que ela está envolvida com os movimentos reflexos e rítmicos. Então, observem aí que no primeiro nível, ou seja, aquele primeiro nível que está mais próximo ao músculo, nós temos a medula espinhal, que está denotada com a execução, tá bom? No segundo nível, nós temos o tronco encefálico, subindo um pouquinho, né? Que está ali bem na base do cérebro, que está relacionada ao controle e à ordenação. E o terceiro nível é o nosso córtex cerebral, que está fazendo um planejamento. Planejamento não é execução. Planejamento, ele está planejando para que alguém execute, tá bom? Então, a gente tem aí que, no caso do cerebelo e nos núcleos da base, como eu já havia falado em outras aulas, eles não estão diretamente envolvidos na produção do movimento. Não estão. Eles não estão atuando, enviando aferências, nada. Mas eles estão lá modulando a ação, como eu falei. Se o movimento está errado, então essa informação vai ser passada para o cerebelo, núcleo da base, eles vão corrigir esse movimento e vão mandar de volta para o cérebro para que ele sim corrija e dê a resposta correta, tá? Então, já já voltamos com mais assuntos sobre esse autocomando motor. Então, pessoal, estou aqui de volta, agora falando sobre o tronco encefálico e os movimentos complexos. Tronco encefálico que fica ali localizado na base do encéfalo, tá bom? Então, como vocês estão observando aqui na figurinha, abaixo à sua direita, nós temos aí o tronco encefálico que está representado pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, nós temos como as principais funções do tronco encefálico, que são essas três estruturas em conjunto, elas têm uma importante função na integração sensorial e motora entre os núcleos sensitivos e motores, ou seja, as aferências e as aferências, o que está chegando dos receptores sensoriais até o cérebro, e os eferentes que está saindo do sistema nervoso em direção para que haja resposta comportamental. Essa integração ocorre no tronco encefálico. Além disso, esse tronco encefálico ele vai regular a medula enquanto as suas ações. Então, observem aí o quão importante também nós temos a função do tronco encefálico. Além disso, nós temos que o tronco encefálico ele regula o estado da consciência, não apenas o estado da consciência, mas regula também muitos comportamentos que são essenciais à sobrevivência. Por exemplo, os núcleos relacionados à respiração estão localizados no bulbo, a questão também da alimentação, da deglutição também, os núcleos relacionados estão localizados também no tronco encefálico. Então, quando eu tenho qualquer problema relacionado nessa região, eu tenho aí problemas que remetem às questões mais essenciais à sobrevivência do indivíduo, que são coisas mínimas, mas que são importantes. Tá certo, gente? Mas voltando aí a essa parte mais relacionada ao movimento e ao tronco encefálico, nós temos que o tronco encefálico, por essas questões de integração entre neurônios aferentes e eferentes, ele atua como um centro ordenador
e também atua como dando origem a algumas vias descendentes do comando motor. Lembre-se, quando eu falei de vias descendentes, é a questão de eferências. Eu tenho várias fibras eferentes que se juntam formando vias executando um determinado comando motor. Além disso, no tronco encefálico, eu tenho também núcleos importantes envolvidos no controle da postura e também na motricidade. De maneira que nós temos que os tratos ascendentes, ou seja, as aferências e as eferências, elas vão transmitir a informação sensorial e motora para outras partes do sistema nervoso central. De tal maneira, como eu disse a vocês, no tronco encefálico nós temos uma série de conexões integrativas entre as partes aferentes e as partes eferentes aí do comando motor, tá bom? Então vamos lá. Então, como eu falei a vocês, nós temos três estruturas que compõem o tronco cefálico: mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, no mesencéfalo nós temos áreas integrativas, nós temos áreas motoras, cada uma delas, relacionadas a determinados aspectos. Então, mesencéfalo, relacionadas a áreas integrativas visuais, auditivas e pupilares, reflexo pupilar, auditivo e visual. Além disso, nas áreas da ponte, nós temos estruturas relacionadas à integração visceral, como a questão da mastigação, movimentos oculares, expressão facial, fixar os olhos, salivação e equilíbrio postural. E no bulbo, como eu falei a vocês, nós temos núcleos relacionados àqueles comandos mais primitivos e mais importantes, que é o controle respiratório, do vômito, da tosse, dos movimentos linguais, da mastigação, entre tantos outros. Então, se a gente lesionar, por exemplo, a estrutura do bulbo, a gente pode ter um problema no que diz respeito, por exemplo, à respiração. Por isso que quando a gente tem uma lesão, logo aqui atrás, quando a gente bate a cabeça nessa parte aqui de trás, mais ou menos, do tronco cefálico, a gente quase que imediatamente desmaia, porque pode ser que pegue o controle respiratório e aí a pessoa apaga, tá bom? E, além disso, no tronco encefálico, como eu falei a vocês, nós temos também vias descendentes motoras super importantes, certo? Nós temos os núcleos que vão originar tratos descendentes para a medula, que são o trato rubro-espinhal, o trato retículo-espinhal, o trato teto-espinhal e o trato vestíbulo-espinhal, além de núcleos motores somáticos e viscerais especiais. Por que eu estou falando desses núcleos e dos tratos descendentes? Porque a soma de alguns deles, ou apenas um deles, vão formar dois sistemas que são muito importantes: o sistema lateral e o sistema medial, tá bom? Mas antes eu vou falar da função de cada um desses tratos que vão formar cada uma dessas vias. Então, a gente tem, por exemplo, que o trato rubro-espinhal ele vai controlar os músculos distais dos membros sob o comando de influências corticais. O trato teto-espinhal será responsável pela orientação reflexa da cabeça e manutenção da focalização visual aos estímulos visuais. O trato vestibulo-espinhal também está relacionado pela manutenção da postura equilibrada do corpo através dos reflexos do vestíbulo, tá? E temos também o trato reticular espinhal pontino e o trato retículo espinhal bulbar. Então, eles são o trato retículo espinhal pontino vai estabilizar as articulações, estimulando os núcleos vestibulares e também sendo estimulado pelos núcleos profundos do cerebelo. E o trato retículo espinhal bulbar, ele também trabalha para os mesmos motoneurônios controlados pelo sistema pontino, que vai causar a liberação da influência inibitória. Então, observem aí que essa junção desses sistemas, desses tratos, vão formar aí sistemas muito importantes, que é a via lateral e a via medial, onde esse sistema medial ele vai atuar no comando motor
para a musculatura axial, ou seja, essa musculatura aqui distal, né, de braços e pernas, e que está geralmente associada a movimentos posturais, que esses são, aí nós temos os tratos espinhais descendentes. Já o sistema lateral, ele é lateral porque vai comandar, vai atuar nos comandos motores para musculaturas distais. Com isso, produzindo movimentos finos, certo? A escrever, certo? Enquanto o outro está relacionado a movimento de braços e controle postural, esse vai atuar em movimentos finos, ato de escrever, tá bom? Ato de fazer o movimento de pinça. Então, vejam aí a questão dessa importância. Além disso, em base de tudo que eu falei, como eu falei, que vai atuar nos reflexos, nos movimentos posturais, nós temos alguns reflexos que são mediados pelo tronco encefálico. Então, nós temos o reflexo de estiramento, que foi aquele que já falamos ali, que é um ato reflexo. O reflexo mentoniano, que é esse reflexo aqui do nosso mento, que mantém a nossa boca fechada mesmo em face da gravidade, porque a gravidade faria com que nós ficássemos sempre com a boca aberta, mas o reflexo mentoniano faz com que a gente deixe fechada. A acomodação visual, de acordo com a iluminação, o ato da deglutição, o controle da respiração e por aí vai. Como eu falei também, é no tronco cefálico que nós temos o controle postural, estabilizando as articulações e controlando o tônus muscular, e o equilíbrio entre a tensão muscular e a força de gravidade. E também nós temos os atos reflexos, que são aquelas reações reflexas posturais e ajustes posturais antecipatórios, como é, por exemplo, o reflexo de endireitamento do gato, quando a gente coloca, joga ele e ele faz um endireitamento. Então, ele se utiliza de ajustes posturais antecipatórios, se utilizando de atos reflexos mediados pelo tronco encefálico para promover a sua queda eficaz sem quebrar nenhum ossinho. Tá bom, gente? Já já a gente se vê com mais conteúdo. Oi, gente! Agora vamos dar continuidade à nossa aula sobre o autocomando motor, falando sobre o córtex cerebral e o nosso comando motor, ou seja, o nosso sistema motor. Então, quando a gente está falando do comando motor, a gente fala de planejamento. Não tem como falar de córtex cerebral e não pensar em planejamento. E quando eu falo do planejamento, eu estou falando de movimentos e ações voluntárias que todos eles vão depender de uma constelação de áreas corticais que estão presentes, obviamente, no meu córtex. E cada, como eu disse, cada área cortical dá sua contribuição particular para a estrutura de um movimento complexo. E a base para a construção do movimento voluntário, quando a gente olha o córtex cerebral, vai ser o lobo frontal. Então, o lobo frontal é que vai chegar essas informações e, a partir do lobo frontal, ele vai fazer integração, interação com outras áreas corticais e também com os gânglios da base e o cerebelo, a fim de dar ao comando motor, ao movimento, uma caracterização mais correta, uma conotação mais correta daquele movimento. Então, a gente tem como uma das áreas relacionadas aí, as áreas relacionadas ao comando motor, nós temos o córtex motor primário, que pode ser chamado também de M1. Então, quando vocês virem em livros, literatura especializada, o termo M1, remetam ao córtex motor primário. Já, além do córtex motor primário, como estruturas associadas ao comando motor no cérebro, nós também temos o córtex premotor, que eles são a área motora suplementar, a área premotora e a área motora cingulada. Observem aí na imagem ao lado onde estão cada uma das estruturas, tá? De uma maneira geral,
esse córtex cerebral, esse córtex motor e o pré-motor, né? Ele está associado aí no planejamento e no controle preciso na sequência complexa dos movimentos voluntários. Então, são eles que vão planejar como deve ser executado de uma maneira correta. Vai planejar como se deve, porque quem vai executar são os nossos músculos. Então, por exemplo, quando eu vou arremessar uma bola de basquete, então lá no meu córtex motor primário, eu vou fazer, junto com as outras áreas, né, premotoras, o controle, a sequência correta do movimento para eu lançar. O quanto de força eu vou precisar, se eu vou ter que lançar com a mão virada para um lado, para o outro, enfim. Se o vento ele está ajudando, ele vai piorar. Então, todas essas associações eu vou fazer lá no meu córtex motor, que fica localizado no meu córtex cerebral. E vamos falar agora de cada uma dessas estruturas relacionadas ao comando motor lá no cérebro. Vamos falar primeiro das áreas premotoras. Primeiramente, a área motora suplementar, como vocês estão vendo aí, que está marcado em vermelho. Essa área motora suplementar, ele vai planejar, como eu disse, de uma forma geral, o córtex está envolvido ao planejamento. Então, vai planejar sequências motoras que acontecem dos dois lados do nosso corpo, tá? Por isso que eu falei bilaterais. Então, quando eu bato palma, eu estou utilizando os meus dois braços, minhas duas mãos. Então, eu estou utilizando também uma minha área motora suplementar. Então, ele vai receber aferências do meu córtex somatosensorial, que vai fazer aquela percepção do estímulo, né? E enviar para a minha área suplementar motora, que vai começar a planejar essa sequência motora. E vai projetar para as áreas pré-motoras, que vai ter uma outra função também de planejamento. Então, aqui a gente tem uma situação de pensar na flexão do dedo e a área que é estimulada, que é justamente essa área próxima da área motora suplementar, porque ele está pensando em flexionar o dedo. Então, quando ele pensa, ele está ativando a região do cérebro lá na área motora suplementar, tá bom? Quando eu falo da área pré-motora, ele vai planejar as sequências motoras, independente de ser bilateral ou não, tá bom, gente? Então, ele vai receber aferências, ou seja, projeções, vai chegar até ele das vias sensoriais e da área motora suplementar e vai projetar suas eferências ao córtex motor propriamente dito, aos gânglios da base, que vão retransmitir ao tálamo e ao córtex motor primário novamente, em caso de haver algum erro que precise ser ajustado. Ele pode também se projetar ao tronco, para que daí, a partir do tronco, eu tenha o envio dessa resposta até os meus motoneurônios, efetivando nos músculos, e também essa resposta pode chegar até a medula, que da mesma maneira vai projetar essa informação até os meus músculos efetores. Então, observem aí que esse meu córtex cerebral, essa minha área premotora, ela está me preparando para movimentos mais distais, mais distantes, tá bom? E a área motora cingulada. Nós temos a área motora cingulada, que ela não é muito falada, mas é de igual importância, que ela está relacionada a movimentos que têm uma conotação emocional. Então, quando eu tenho as emoções envolvidas no comando motor, é essa área que será acionada, tá bom? E vamos lá ao córtex motor primário, que é aquele realmente onde tudo vai ocorrer, que é onde surge o comando dos movimentos voluntários, que é chamado aí da sede do alto comando motor, ele que é a sede lá do planejamento, ele é o prefeito, ele é o chefe daquela tribo, tá bom? Então, o que é que vai acontecer lá? Ele vai receber das áreas somatosensoriais, ou seja, das áreas envolvidas na percepção e no entendimento do indivíduo, para também vai receber de áreas premotoras, do tálamo, e vai projetar as suas referências para outras áreas motoras no córtex, certo?
para núcleos do tronco encefálico, para os sistemas descendentes cerebrais, que esses dois sistemas que eu achurei aí para vocês estão relacionados à fala e movimento das mãos, tá bom? Então, observem aí que esse córtex motor primário, ele está muito relacionado, de fato, a esse autocomando motor. Então, de uma maneira geral, observem que esses córtex cerebrais, principalmente o córtex motor, ele está de fato envolvido com planejamento. Não tem como a gente negar, certo? De fato que os estudos de imagem e fluxo sanguíneo, eles estão aí para provar que realmente o córtex está relacionado ao planejamento. Então, na primeira figura, na figura A, nós temos um movimento simples e vendo que o córtex motor primário ele está sendo ativado. Quando eu tenho um movimento complexo, então eu tenho que as áreas, a área motora suplementar, ela vai ser ativada para que o planejamento ele ocorra dos dois lados. E também para o planejamento do que o córtex motor primário vai ordenar. E quando eu penso no movimento, eu tenho aí a ativação da área motora suplementar. Então, veja aí a importância desses estudos de imageamento cerebral de fluxo sanguíneo para eu identificar esse córtex cerebral como a sede do autocomando motor. Tá bom, gente? Até mais. Oi, gente. Vamos agora falar sobre os gânglios da base e o cerebelo e a importância que eles têm para o controle motor, para o comando motor, para o sistema motor, como vocês queiram chamar. Outra nomenclatura que a gente pode ter quanto aos gânglios da base é o núcleo da base. O núcleo da base é uma nomenclatura mais recente. Então, se vocês escutarem gânglios da base ou núcleos da base, saibam que estão se tratando da mesma coisa, tá bom? Antes de qualquer coisa. Então, vamos lá. E qual é a função dos gânglios da base e o cerebelo para o comando motor? Ambas são chamadas de estruturas controladoras. Elas vão atuar na complexidade, na velocidade e na precisão dos movimentos, tá bom? De maneira que eles não participam diretamente do movimento, eles não estão participando diretamente do movimento, como todas as outras estruturas que eu falei, mas da sua preparação e do controle da harmonia. De maneira que, se há algum erro no comando motor, a informação passa até ele, ele faz o ajuste e reenvia ao cérebro, para que assim o cérebro envie a resposta correta. Outra coisa, por que eles não participam diretamente? Porque eles não apresentam acesso direto aos motoneurônios, como a medula, como o tronco encefálico, que tem canal direto com os motoneurônios, que daí enviam suas eferências aos músculos. E outra coisa que é muito importante, tanto o gânglio da base quanto o cerebelo, eles funcionam de maneiras independentes, tá? Eles funcionam de maneiras independentes, mas que ambos atuam no controle do movimento, no controle de uma maneira mais harmoniosa. Então, a gente tem também que tanto as glândulas da base quanto o cerebelo, eles vão receber informações do córtex e projetando seus axônios para o córtex novamente através do tálamo. Eles não enviam projeções diretas para o cérebro. Então, chegou a resposta do cérebro até o gânglio da base. Ele vai endireitar a resposta, não vai reenviar direto para o cérebro, não. Nós temos aí um entremeio que será o tálamo. Por isso que o tálamo é chamado do relé cerebral, porque passa primeiro nele para depois chegar ao cérebro, tá bom? Então, vamos falar primeiro sobre os gânglios da base, ou núcleos da base, como eu disse a vocês. Então, eles são nada mais nada menos que um conjunto de núcleos com conexões entre si que cooperam para o controle motor. Então, a gente tem uma série de núcleos que vão atuar nesse controle
motor, além de atuar também na seleção e iniciação dos movimentos voluntários. Então, antes de qualquer coisa, é muito importante que a gente estabeleça também diferenças entre gânglios e o cerebelo, apesar de os dois estarem atuando numa função controladora. A primeira diferença é que o gânglio da base recebe apenas aferências corticais, somente. Ele somente recebe aferências dele, não recebe de outras estruturas. Além disso, ele vai emitir eferências somente para o tálamo, somente. Então, observe que o circuito é cérebro, gânglio da base, tálamo, e tálamo vai reenviar para onde ele quiser. E os seus eferentes serão sempre inibitórios, de forma a ajustar a resposta. Tá bom, gente? Essa imagem que você está vendo aqui em cima é um corte que está evidenciando todos os núcleos que fazem parte dos gânglios da base, que são esses aí que eu estou mostrando a vocês, que é o caudado, o putamen, o globo pálido, a substância negra ou substância nigra, que vocês podem ver também, e o núcleo subtalâmico. E reiterando também outra coisa que é importante, que não tem conexões aferentes ou aferentes com a medula espinhal. Lembre-se, ele só apenas tem informação que chega através do córtex, ele envia informação para o tálamo e aí o tálamo vai redistribuir para onde ele quiser, tá bom? Quanto ao cerebelo, o cerebelo ele tem uma questão que é muito interessante, que o cerebelo aparenta ser pequeno pela imagem que vocês estão vendo, ocupando apenas 10% do peso do nosso encéfalo. Quando eu falo encéfalo, eu estou falando cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá bom? Então, ele ocupa apenas 10% do peso do encéfalo, contudo, olha a diferença do cerebelo para o cérebro. Ele tem 50% das células do cérebro. Então, vamos estimar, estou chutando, tá, gente? Isso não é um fato. Vamos estimar que o cérebro tenha 10 trilhões de células. O cerebelo vai ter 5 trilhões de células, com um tamanho mínimo. E outra coisa, ele vai ocupar 25% do crânio. Então, nós temos, enquanto funções do cerebelo, ele vai ajustar indiretamente a saída da maioria das maiores vias motoras, funcionando aí como um comparador, como eu falei, né? Ele vai pegar no seu repertório de memórias o movimento que é correto. Então, com a informação que ele chega, ele vai comparar. Será que está o mesmo padrão? Se não está, ele ajusta, manda para o cérebro e diz, ajeita e agora envia certo. Então, ele vai comparar os comandos centrais para o movimento com o próprio movimento. Vejam aí que interessante. Compensando com isso os erros e comparando a intenção com o desempenho. Além disso, nós temos que o cerebelo ele vai regular os movimentos em curso, tá? Ele tem essa função também. Então, quando eu estou caminhando, ele está fazendo essa regulação também dinâmica, programando sequências motoras e regulando os reflexos vestibulares relacionados ao movimento postural. Por isso, quando a gente tem um problema de cerebelo, a gente começa logo a cambalear. Então, quando uma pessoa é alcoólatra, bebe um pouquinho, ele vai ter algumas disfunções também relacionadas ao cerebelo, a controle postural, por isso que ele anda um tanto quanto cambaleando. Então, a gente tem que as funções do cerebelo também, implícita nessas funções também, além dessas funções aí que eu falei, está implícito nele o aprendizado motor. Porque conforme eu vou cada vez mais trabalhando aquele comportamento motor, eu vou melhorando e essa melhora vai sendo armazenada, tá bom? E a gente tem também uma coisa que é muito importante, que, como eu disse a vocês, boa parte dos nossos estudos do encéfalo e das funções vem de lesões. Então, quando uma parte é lesionada, eu digo qual é a função daquela estrutura. E para o cerebelo também não é diferente. Então, quando eu tenho lesões no cerebelo, os circuitos cerebelares são modificados pela experiência e estas alterações são inputs para o aprendizado motor. Isso a gente tem a questão do aprendizado motor.
E quando a gente lesiona esse cerebelo, a gente vai desorganizar a coordenação motora dos membros, dos movimentos oculares e do balanço do corpo. Por isso que eu falei, a pessoa fica lá com aquele movimento cambaleando. Tá bom, gente? Até mais. Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos agora à nossa última parte da aula, que é sobre as patologias do comando motor. Então, o comando motor não estaria de fora de algumas patologias que são de relevância para os humanos. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas dessas. Vamos falar primeiramente das lesões cerebelares, aquelas que são acometidas pelo cerebelo. Então, essas lesões vão levar a distúrbios motores. Lembre que eu disse a vocês na aula passada que quando a gente tem lesões de um movimento, no cerebelo, a gente fica com uma descoordenação de movimentos, como vocês estão vendo aí. Testes de coordenação motora, que não conseguimos controlar de forma precisa a direção, a força, a velocidade e a amplitude dos movimentos. Então, a gente tem aí como uma das características dos distúrbios motores, o tremor intencional, a hipotonia, ou seja, uma baixa atividade muscular, uma fraqueza muscular, déficits graves de postura e equilíbrio, então eu tenho dificuldade para manter a minha postura, uma marcha cambaleante, déficits nos movimentos oculares, que não fica respondendo corretamente, e um aprendizado motor prejudicado. Uma coisa que é muito interessante, que a gente pode ter o cerebelo desativado temporariamente em vista do uso, como eu disse a vocês, do álcool. Então, quando a gente faz a ingestão excessiva, nós temos quase todas essas características aí. Então, vejam como é interessante. Além disso, quanto às lesões cerebelares, a gente também tem uma falta de normalidade dos movimentos, que é chamado de ataxia. Então, vocês estão vendo aí na situação o rapaz levantando a mão até um ponto. Uma pessoa que tem essa falha, essa ataxia, que é uma falha na frequência, no alcance, na força e na direção dos movimentos, então, para que ele chegue até o mesmo ponto, ele vai fazendo movimentos tortuosos até chegar ao ponto. Então, observem que nessa situação de ataxia, nessa disfunção, nesse distúrbio, a gente tem tanto um retardo no início do movimento, execução, uma falha da sequência do movimento, como se fosse sem coordenação. Mas não, isso é devido a uma lesão do cerebelo. Uma outra lesão, que assim é uma das mais conhecidas, inclusive, e que essa está relacionada aos gânglios da base ou aos núcleos da base, é o mal de Parkinson ou a doença de Parkinson. Então, essa doença ela ocasiona devido à degeneração de áreas que auxiliam a coordenação dos movimentos. Por isso que você vê que a pessoa com mal de Parkinson, ela tem uma movimentação pobre, né? Cheia de tremores. Devido também a essa degeneração, provoca também uma diminuição da produção da dopamina. Por quê? Os neurônios que morrem nos núcleos da base são os núcleos que estão relacionados à produção de dopamina, que ela está relacionada à motricidade correta. Então, se eu tenho uma morte neuronal, eu vou ter o aumento do meu tônus muscular e rigidez. Além disso, eu vou ter uma associação na dificuldade da iniciação de movimentos e uma pobreza dos meus movimentos espontâneos. Por isso que ele vai fazendo aqueles tremores, além da lentidão na execução do movimento. Nós temos uma outra doença também, que é a doença de Huntington, que é uma doença também relacionada aí aos núcleos da base, tá? Mas que ela também tem um componente genético fortíssimo, tá? E que decorre de movimentos involuntários dos membros. Então, a pessoa começa sem ter um controle desses membros. E
decorre principalmente da redução da capacidade intelectual, nós temos como características, e alterações na personalidade e comportamento. E a morte, ela vem mais ou menos de 15 a 20 anos. Então, observem aí um cérebro normal, à sua esquerda, e à direita, um cérebro que possui uma atrofia dessa região dos gânglios basais, que está relacionado à doença de Huntington, ocasionando todas essas características da doença. Nós também temos uma patologia do comando motor, que é chamada de distrofia muscular de Duchenne. Então, ela é ocasionada devido a mutações genéticas que levam à degeneração do músculo. E a maioria ela vai começar na infância, como vocês estão observando na figura acima. Então, começa na infância e gradativamente vai se deteriorando mais e mais, de forma que vai se danificando progressivamente os músculos, fazendo com que eles fiquem mais fracos. Levando a pessoa, inclusive, a ter dificuldade para respirar e engolir, que são movimentos musculares que são assim os mais primordiais e essenciais para a sobrevivência, que é a deglutição e a respiração. Então, a gente tem tratamentos e dispositivos que vão auxiliar na respiração na cirurgia, que podem ajudar a manter, dar uma qualidade de vida, mas essas pessoas que possuem distrofia de Duchenne não conseguem, infelizmente, aí ter uma vida muito prolongada, porque, como eu disse, vai enfraquecendo cada vez mais devido a uma degeneração muscular. E quando há uma degeneração, não tem-se como construir músculos no lugar, tá? A seguir, nós temos a esclerose múltipla, que é uma doença crônica que vai desmielinizar o sistema nervoso central. Como assim, Catiane? Então, nos nossos neurônios, nós temos que o axônio é coberto por uma fita isolante, entre aspas, que essa fita isolante, que são as mielinas, que é a nossa mielina, vai fazer com que a nossa informação, essa informação neuronal, o disparo elétrico, ele não se perca. Então, quando eu tenho uma desmielinização, eu tenho a perda daquele disparo neuronal, eu tenho uma perda daquele sinal neural, fazendo com que eu tenha a perda da função. E como nesse caso aí, eu tenho em várias áreas, por isso que é múltipla, esclerose múltipla, eu posso ter aí problemas visuais, problemas motores, problemas sensoriais relacionados. E ele vem também muito associado a doenças autoimunes também, com problemas físicos, mentais e algumas vezes psiquiátricos. Então, como vocês observam aí na sua figura à esquerda, vocês estão vendo que um neurônio saudável é aquele que possui uma bainha de mielina que recobre muito bem o axônio, e quando eu tenho um nervo afetado pela esclerose múltipla, essa mielina ela é danificada, fazendo com que o sinal se perca para o meio, não tendo uma efetivação da minha resposta neuronal. E aí nós temos vários sintomas para a esclerose múltipla, como vocês estão vendo aí. Fadiga, depressão, humor, nós temos uma fala disartria, nós temos fraquezas, espasmos, ataxia, dores. Então, nós temos realmente uma multiplicidade de fatores, não atingindo apenas um sistema em si. Por isso que é a esclerose múltipla. Já nós temos a esclerose lateral amiotrófica, que essa sim vai atuar muito exclusivamente nos músculos. Por quê? Porque ela vai atuar basicamente da degeneração da mielina dos grandes neurônios, tá? Do córtex motor. Então, veja, córtex motor, degeneração das mielinas do córtex motor. Então, quando eu tenho essa degeneração, esses nervos, esses axônios vão perder a capacidade de transmitir os impulsos nervosos, dando assim origem à doença. Nós temos aí um grande exemplo de Stephen Hawking, né? Ele descobriu logo seus 20 e poucos anos que tinha a ELA, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, e foi gradativamente perdendo a força muscular, uma paralisia progressiva em todos os músculos esqueléticos. Então, ele era um homem
sem motricidade nenhuma, mas seu cognitivo era totalmente preservado. Então, ele estava encarcerado, ele era prisioneiro dele mesmo, a sua mente era prisioneira do seu corpo. E aí nós temos como características dessa esclerose lateral amiotrófica a fraqueza muscular, acompanhada de endurecimento dos músculos, certo? Além disso, cãibras, tremores musculares, reflexos, espasmos e perda de sensibilidade gradativa. Começa daquela musculatura, né? Músculos da perna, músculos de braço, o trato grosso, a motricidade fina, e aí vai partindo para as musculaturas importantes, podendo chegar até o diafragma. E aí a pessoa necessitar de uma ventilação mecânica para sobrevivência. Não tem tratamento, não há cura. Então, o cuidado se dá através de uma equipe multidisciplinar e requer também um acompanhamento de fonoaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionistas. Então, uma pessoa ela não tem uma qualidade, ela não tem uma vida muito prolongada, certo? Stephen Hawking foi uma das poucas exceções, porque como ele era um homem da ciência, então ele teve a dispor dele uma série de mecanismos que o mantesse vivo, dispositivos para que ele conseguisse falar apenas com o piscar dos olhos, através daquelas falas robotizadas, e, mais contudo, a esclerose lateral amiotrófica é algo que deve ser muito bem estudado. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por essa aula e até a próxima.